Bora lá, pessoal, bora lá. Quarta-feira aí, em desenvolvimento. Estamos em trânsito aí, nesse exato momento, para Brasília. Por um motivo especial, né? Participar aí da jornada de direito social, jornada de previdenciário, organizada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, aí junto com o STJ. É, e estaremos defendendo, né, no prédio do Conselho da Justiça Federal, ah, algumas dos nossos enunciados aqui do time de elite, inclusive no que toca já ao tema da Masterclass 1 da ação rescisória, né? Mas estamos aí quarta-feira acompanhando, junto com vocês, desenvolvendo nesse período aí que batem aqui é, próximo das 18h36 da tarde, o nosso momento de estudar o processo civil no nosso curso intensivo de processo civil. Essa é a aula número 8. Estamos falando de jurisdição, estamos falando de ação, estamos falando no módulo da teoria geral do processo. E essa aula a gente faria uma primeira meia hora teórica, que a gente vai fazer, e a segunda parte é prática. Eu vou deixar que vocês façam os exercícios que constam aqui no final. E aí, na semana que vem, na nossa aula número 9, a gente corrige os exercícios e fecha, então, essa, esse chamado capítulo, né? Que seria o capítulo 4º, né? Capítulo 4º. Então, fica o capítulo 4º, Jurisdição e Teoria da Ação Contemporânea, para a aula 7, 8 e 9. Não se percam, estamos na aula 8. Depois, todo esse material sobe para o site, fica direitinho, né? Curso intensivo que a gente pode ir um pouco mais com calma, até porque a gente tem um prazo limite aí para encerrar o curso em 18 de dezembro de 2024. Até lá, muita água para rolar, muitas questões para serem colocadas, muitas questões para serem debatidas, né? E espero que vocês possam estar aproveitando. A gente sabe que essa aula de quarta-feira vai estar tendo um sucesso muito grande, né? O pessoal ainda continua entrando, a gente tem novos alunos que estão entrando a partir dessa aula número 08. Constamos agora com 275 membros efetivos aptos, tá, ao nosso curso intensivo. Podemos, evidentemente, subir ainda esse número. Se você quiser convidar um colega, se você quiser convidar um parceiro, uma parceira profissional para fazer o curso intensivo de processo civil com o professor Rubim, vai entrar no nosso grupo do WhatsApp VIP, vai participar das aulas ao vivo a partir do momento que ingressar e vai ter direito a todas as aulas anteriores. Então, a gente segue oferecendo no nosso Linktree, né? Estão todos os nossos produtos, aliás, né? De segunda a sábado, todos os nossos produtos estão aí no Linktree, no arroba Fernando Rubem RS, no arroba time de Elite Cursos, para que vocês possam acompanhar. Aproveitando aí as mensagens iniciais, né? Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai baixando a poeira, a gente vai se concentrando na nossa atividade de processo, no nosso conteúdo propriamente dito de processo. Lembrar para vocês que a gente vai seguir aqui em Brasília
até sexta-feira, né? Acompanhando os movimentos aí da jornada de direito social. E voltamos para o sábado, para o Rio Grande do Sul, então aí sim ao vivo, sábado de manhã, 9 da manhã. Não percam um compromisso com o professor Rubim, oficina, né? De processo acidentário, prática de processo acidentário. Vamos com muita calma aí trabalhar no sábado, né? 24/6, tá? 9 da manhã, 24/6. Professor, como é que eu faço? Dá uma olhadinha aí, né? Se você é do grupo VIP 1, já tá dentro. Tá dentro do pacote, porque é um pacote maior, né? Pacote global. Você é do VIP 2, tá no pacote básico. Escrevi, inclusive, dentro do grupo VIP 2, que a gente tá fazendo essa semana aí de upgrade, essa semana de busca, né, por migrar o pessoal do VIP 2 para o VIP 1, que garanta as oficinas de sábado, todas as oficinas do ano, são 12, e mais ainda dá bônus a nossa imersão em Gramado, a imersão presencial, a única atividade presencial confirmada, oficial do time de elite em Gramado, 18 de novembro, para tudo, né? O ano acaba lá oficialmente 18 de novembro com a nossa imersão, a nossa transição 2023-2024 oficial, né? Aqui, o único curso do professor Rubim, que é 2023-2024, é esse curso hoje, né, de processo, que é um curso, então, que a gente está trabalhando ele com muito carinho, já projetando no ano de 2024. Mas quem fizer as oficinas, então, de sábado, quem estiver apto às oficinas de sábado, também, consequentemente, já estará no grupo VIP 1 e liberado para o nosso a nossa imersão de processo, o nosso contato presencial de processo, a nossa atividade que vai ser um dia inteiro, no dia 18 de novembro, sábado, em Gramado, no Hotel Lagueto Siena, entre Gramado e Canela. Faremos então uma imersão bem legal, tá? Preparação toda especial, mimos, muita animação, muito conteúdo, muita diversão. Vamos fazer realmente uma atividade maravilhosa com toda a equipe, com a Jéssica, com a Ana Paixão, com, com todo o nossa equipe de marketing também aí trabalhando, né? Com a nossa assessoria aí, parceria da, da Dani, Camilo, enfim, e toda a família, né? Quem quiser conhecer a família do professor Rubi também, a Miss, a Betina, a Bia, o Billy, vamos fazer uma grande festa lá então. Então as coisas elas vão se conectando, as coisas vão se amalgamando, digamos assim, não é? Muito bem. Então, aula passada, uhum, a gente começou falando aqui da função jurisdicional do Estado, lembram? Autocomposição, tema, aliás, da autocomposição foi objeto agora do nosso enco enco encontro, é, será objeto, melhor dizendo, do encontro do Premium Plus, que a gente já está projetando para a aula de amanhã, né, para quem faz o Premium Plus. Depois, espécie de jurisdição. E a gente não entender, no item número D, a gente entrou na teoria da ação, conceito da ação, legitimidade de interesse processual, hipótese, então, que levam, na ausência de legitimidade de interesse, uma extinção sem julgamento em mérito.
ainda a possibilidade jurídica do pedido sendo excluída como da teoria da ação, né? Aqui ela sendo excluída pelo novo CPC da teoria da ação, justamente porque ela passa a integrar o mérito propriamente dito. E integrar o mérito propriamente dito significa que, se não há possibilidade jurídica do pedido, a hipótese deveria ser, deve ser, não de indeferimento da petição inicial por ausência das condições da ação, por ausência de legitimidade de interesse, mas sim rejeição liminar do pedido. Então aqui a gente está dialogando também com as aulas que a gente teve no Premium comum, né? No Premium normal, as aulas de segunda, pelo menos as últimas aulas, em que trabalhamos ali o indeferimento da petição inicial, especialmente no artigo 330, e a rejeição liminar do pedido no artigo 332. Sentença terminativa versus sentença definitiva. Extinção sem julgamento de mérito versus extinção com julgamento de mérito. Decisão que só preclui, decisão que realmente e efetivamente transita em julgado. E especialmente esse último artigo que a gente viu no clube de segunda, a possibilidade jurídica do pedido, vai trabalhar com a ideia ali no 332, a ideia de superação daquele fenômeno meramente legalista para ir realmente identificar que os precedentes obrigatórios, uma vez descumpridos, eles envolvem realmente uma infração grave, né? Isso considera-se, portanto, caracterizada a impossibilidade jurídica do pedido, né? Pela propositura de uma petição inicial que vá contra precedente. Isso, então, vai determinar a rejeição liminar do pedido, que é mais grave que o indeferimento da petição inicial, porque não autoriza, né, que eu reajuize a ação. Então, isso na prática determina o que, professor? Determina na prática um pouco mais de cuidado ao fazer a petição inicial. Porque eu vou fazer uma petição inicial em que eu vou fazer um distinguishing perante um precedente. Faça bem feito esse distinguishing, né? Para que realmente não se crie na convicção do juiz, na cabeça do magistrado, de que você está fazendo uma petição inicial contra precedente, que seria basicamente contra a legem, contra precedente. Então vejam como a jurisprudência chegou como fonte do direito, né? Eu estava vasculhando até algum material aqui. Até porque a gente está escrevendo. E olha aqui, ó, que eu encontrei, né? A jurisprudência como fonte do direito, obra de José Huyghe Brutal, coleção Ajuris, 1977, tradução de Lenine Nechetti. Então, vejam, primeira edição brasileira, 1977, original do espanhol, la jurisprudência como fuente del derecho, interpretação criadora e arbítrio judicial Barcelona, Bock, 1951. Tradução de 77 de uma obra de 1951, falando sobre a jurisprudência como fonte do direito. Então, claro que lá era uma questão, né, mais persuasiva, aquela questão do dissídio jurisprudencial,
observação da realidade jurídica, né? Mas vejam como avançou daquele período para esse, né? Isso significando que realmente a determinação, o comando emitido pelo Poder Judiciário, ele sempre teve força, mas não força como precedente, né? Precedente obrigatório, né? Então, interessante todas essas observações que convergem para esse cenário que a gente está colocando aqui na aula para vocês, no item D, revisando para vocês a aula da semana passada, né? Aí falamos do conceito da ação, objeto do processo, e reiteramos então a expressão de Liebman, né? Que, sem dúvida alguma, foi um dos grandes responsáveis pela estruturação do Código de 73, mas era um código numa época de uma visão cientificista que, no atual momento, não se justifica mais, né? Tanto o rigor formal, embora na sua essência a gente tenha dito que as condições da ação, aplicando-se a teoria da asserção, ainda é razoável dentro da estrutura processual, né? Para que quando o juiz ele examine a petição inicial e documentos, ele leve em consideração as assertivas do autor e veja se há mínimos elementos de prosseguimento. Se não houver mínimos elementos de prosseguimento, que extinga então sem julgamento de mérito a partir daí, tá? Ainda mais no campo social, em que se fala em extinção sem julgamento de mérito, até mesmo com o avançar da instrução, à luz do tema 629 do STJ, todo realmente cuidado é pouco no julgamento de mérito pela dificuldade de ser reexaminada a questão, ainda mais que no juizado federal previdenciário sequer tem ação rescisória, né? Então, por isso, todo o interesse de ser feito esse estudo. Jurisdição, ação, jurisdição, juiz dizer construir o direito, juiz tendo poder hoje de construir o direito e formar precedentes obrigatórios. Esse juiz não é só o juiz togado de última instância, não. É o juiz de segundo grau também, que emana decisões do tipo de RDR, do tipo de assunção de competência e que pode sim o juiz de primeiro grau não só indeferir a petição inicial, mas rejeitar liminarmente o pedido, sem citação da parte contrária, por determinação de precedente emitido pelo segundo grau de jurisdição. É o que consta ali na regulamentação da rejeição liminar do pedido no artigo 332 do CPC. Por outro lado, se a ideia de jurisdição nos aproxima muito do conceito do juiz, do poder do juiz, da liberdade do juiz, da autonomia do juiz na condução do processo, a ideia de ação nos dirige a limitações que o juiz tenha na formação do objeto do processo e, por outro lado, então, a liberdade que as partes tenham na fixação do mérito, na fixação do objeto controvertido, na fixação da matéria privada que vai ser levada ao Poder Judiciário. E o conceito de ação significa
a possibilidade de requerer e buscar fazer prova dessas suas alegações, não só ao ajuizar a petição inicial, mas ao longo de todo o movimento processual, de etapa cognitiva e de etapa executiva. Esse direito de petição, esse direito de ação, esse acesso constitucional, esse acesso material à justiça, que tem a sua regulamentação forte no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, ela, ela vai, então, ser colocada à prova diante das preliminares e dos pressupostos processuais que são tidos, né, como questões prévias aí ao julgamento de mérito e que devem ser, se for o caso, solucionadas pelo juízo numa etapa anterior ao julgamento de mérito, especialmente então no sanador. Então, essas preliminares, como as condições da ação, como os pressupostos processuais, não se confundem com as chamadas prejudiciais de mérito, são aquelas questões de mérito, mas que não se confundem com o mérito propriamente dito, e que se traduzem no Brasil basicamente na prescrição e na decadência. Eu não entendi. Continuamos a aula agora sim, pelo nosso encontro do ponto 8 propriamente dito. A gente vai ver que se o juiz identificar litispendência ou coisa julgada, nós já estamos saindo das condições da ação e estamos entrando nos pressupostos processuais, os chamados pressupostos processuais negativos, né? É porque há duas ações idênticas, ambas em tramitação já julgada. São gravíssimas matérias preliminares de defesa em contestação denominadas de pressupostos processuais negativos. Por que negativos? Porque se eles existirem, esses pressupostos processuais, isso vai determinar que o processo seja extinto. E essa extinção, ela sem julgamento de mérito, mas é como se fosse de mérito, porque impede, dificulta o reajuizamento da ação, não é? Não, porque não tem como corrigir o problema. Ora, se eu tenho coisa julgada, como é que eu vou reajuizar, né? Se estiverem presentes, o juiz deve, desde logo, extinguir o processo sem julgamento de mérito, mas que impede o reajuizamento da ação. Quais seriam os pressupostos processuais positivos, professor? Aqueles que, ultrapassada a teoria da asserção, eles são fundamentais para que se dê regular andamento ao processo. Ou seja, petição apta, uh, então a gente está examinando aqui que, embora a inépcia seja um item do indeferimento da petição inicial, juntamente com as condições da ação, a questão da inépcia da petição inicial, ela deve ser examinada em segundo plano. Primeiro plano ainda tem que ser examinado as condições da ação. Então, o primeira começou a batalha. Na primeira trincheira estão as condições da ação para ultrapassar. A segunda, na segunda trincheira estariam a petição apta, o pressuposto processual positivo. Aí nós teríamos o quê? Órgão competente, questão da competência absoluta, especialmente, né? Já que a competência absoluta também é matéria da ordem pública. E depois a citação válida, a ocorrência da citação válida com regularização da relação jurídica processual. Preenchidos os pressupostos processuais positivos, aí passaríamos a examinar a inexistência dos negativos, litispendência, coisa julgada, preempção e até mesmo convenção de arbitragem. Né? De todos esses movimentos, a absoluta maioria que são matérias de ordem pública. Só duas que não são matérias de ordem pública, que é a incompetência relativa, a questão envolvendo a territorialidade, e a convenção de arbitragem, porque realmente aqui é matéria privada,
e se aconteceu alguma formação dessa convenção de arbitragem, isso é extrajudicial e precisa, portanto, ser trazido, ser levantado, ser informado, né? Pelas partes, por quem esteja envolvido, né? Então a gente tem aqui e revisamos aqui nesse pedaço, né, uma sequência de trincheiras para chegar ao exame do mérito propriamente dito. Repito aqui porque eu acho que ficou claro e ficou legal. Condições da ação, interesse e legitimidade. Ponto que aparece desde o início no CPC, já artigo no 17, né? Já consta ele. Pressupostos processuais positivos. Passou pelas condições da ação, vai para os pressupostos processuais positivos. Petição inicial apta, órgão jurisdicional competente, citação válida. Vai para os pressupostos processuais negativos. Litispendência, coisa julgada, preempção, convenção de arbitragem. Vai daí o juiz examinar, se não tiver problema, vai para as prejudiciais. Prescrição, decadência. E aí, então, vai examinar fundamentalmente o objeto central do processo, a possibilidade de julgamento de mérito, julgamento antecipado, necessidade de aprofundamento da instrução. Na dúvida, fazer o aprofundamento da instrução, não julgar antecipadamente a lide ali, que é uma medida excepcional, conforme dicção do artigo 355, inciso 1, tá? E vai aprofundar a instrução para julgar o mérito propriamente dito, proferindo, então, ao final, sentença definitiva à luz do artigo 487, inciso 1 do CPC. Que maravilha! Que loucura! Que felicidade se dá processo assim. É ou não é? Condição da ação, pressupostos processuais positivos, pressupostos processuais negativos, prejudiciais de mérito e mérito propriamente dito, o julgamento pelo 487, inciso 1 do CPC. É assim que a gente raciocina em processo. Porque a partir daí a gente precisa decorar processo. Né? Quero ver o que é que de vocês vai fazer aí, pode me mandar depois do privado, até pelo WhatsApp. Fica o desafio para vocês. Meninas, que eu confio, são organizadas, mais do que tudo, isso, dominam o time de elite e também dominam o Clube do Mago. Fazer um esqueminha, esquematizado, com as 5 trincheiras, com as 5 etapas. Então não dá para eu sair já pensando direto jogar o mérito. Quando eu entro com a petição inicial, eu sei que eu tenho uma série de barreiras para passar. Sob o prisma de quem faz aí muitas defesas, né? Se especializa muito nessas questões processuais, tem que entender muito bem, né, como é que ataca a ideia da inépcia da petição inicial, como é que ataca a ideia da ausência das condições da ação, como é que ataca a ideia da ausência de pressupostos processuais positivos, a questão da competência, negativos, a questão de uma litispendência, de uma coisa julgada. Poxa, prescrição quando tem, decadência. Veja que cada um desses itens que a gente falou aqui, cada um desses pontos, vocês já viram soltos, não, em peças de defesa, inclusive na Fazenda Pública. Daqui a pouco podem aparecer todos numa peça de defesa mais complexa. Tá? E isso é admitido, inclusive, em nome do princípio da eventualidade, que não se aplica só à contestação, mas é o princípio processual histórico, né? E consagrado, ah, com o cuidado outro que se deve ter para não beirar a litigância de má-fé, mas é um princípio consagrado no sentido de que um determinado, não sendo aceito um determinado argumento, poderia se usar um outro argumento e para aquele outro argumento eu ter êxito, né, na minha reivindicação de procedência pelo autor ou de improcedência por parte do réu.
E o princípio da eventualidade ele vai ser levado, evidentemente, também para o segundo grau de jurisdição, quando a gente for fazer os recursos. Isso trabalhamos, inclusive, aí na Masterclass 3, o princípio da eventualidade no recurso de apelo, né? Então está aqui esse material que eu achei bem interessante, né? Inexistindo problemas envolvendo as condições da ação, os pressupostos negativos, deve o juiz determinar o prosseguimento para julgamento do mérito. As sentenças são, portanto, decisões finais de mérito que permitem a formação do conjugado material. Envolve pedido formulado na ação ou reconvenção do réu a partir de determinados fatos jurídicos postos pelas partes, homologação de acordo ou decisão de ofício a requerimento da prescrição barra decadência. Por fim, os vícios da sentença, eles fazem parte da teoria geral do processo e eles têm uma relação direta com o princípio dispositivo, com o conceito de ação. Por quê? Porque se eu entro com a ação e o objeto do processo é matéria de ordem privada, o juiz ele tem que ficar dentro daquele quadrado, ele não pode ficar aí proferindo decisões ultra, extra, citra petita. Citra petita quando não enfrenta um dos pedidos. Talvez aqui o menos grave a ponto de ser resolvido via embargo de declaração. A ultra petita concede coisa então além, a ultra, a lei, né, da parte. Extra, aí é o mais grave. É conceder algo diverso do postulado sem autorização legal, né? Todos os vícios são graves e passíveis de correção porque atentam contra o contraditório e o princípio dispositivo, especialmente esse conceito da ação de formação do objeto do processo, em que o objeto do processo é formado pelos fatos e pelo pedido das partes, né? Ora, se eu estou pedindo aquilo, como é que o juiz pode me dar uma coisa diferente da pedida? Também é vício na sentença quando não tiver a fundamentação completa nos termos do 489, parágrafo 1º, que é considerado o dispositivo mais relevante do CPC. Não tenho nenhuma dúvida disso, já falei isso lá no início da vigência dele em 2016 e falo agora de novo em 2023, porque o 489, parágrafo 1º, especialmente inciso 4º, ele enfrenta a ideia do juízo tratar, né, em nome justamente do contraditório, respeitando o princípio dispositivo, justamente das teses das partes. E também dos chamados argumentos, não só técnicos, então, que seriam as teses, mas também os argumentos probatórios, ou seja, as provas que foram realmente trazidas pelas partes. No caso da sentença citra petita, extra petita ou ultra petita, deve o tribunal julgar imediatamente o processo se o mesmo estiver pronto para julgamento. Então, aqui é a famosa teoria da causa madura, que faz parte da teoria geral do processo, porque realmente determina, em nome da eficiência, do princípio da eficiência, artigo 8º, que o processo não volta à origem, né, toda vez que foi reconhecida uma nulidade, mas que se avance casinhas e o tribunal então possa reconhecer o problema e já julgar o mérito. Quando tiver uma sentença com falta de fundamentação ou recurso contra a sentença que seguiu incorretamente o feito sem julgamento de mérito, admite-se também que o tribunal possa julgar imediatamente a causa se estiver madura, se ela estiver pronta para enfrentamento. É a dicção do artigo 1013, parágrafo 3º. Foi extinto sem julgamento de mérito, por falta de interesse. Tá, mas a prova está toda lá? É importante que no recurso de apelação, portanto, a parte faça dois movimentos, né? O movimento preliminar e o movimento de mérito, para que realmente o tribunal possa avançar sem qualquer tipo de dúvida a respeito do melhor encaminhamento, né? Mas, sem dúvida, o artigo 1013, parágrafo 3º, é um artigo bem completo, né? É um artigo bem desenvolvido sobre inúmeras hipóteses é, de que o tribunal deve decidir desde logo o mérito. Então, trabalha muito com a ideia da eficiência do artigo 8º de não voltar. Então, citra, extra, ultra petita,
extinção sem julgamento de mérito e também extinção por falta de fundamentação. E evidentemente que a gente vai botar aqui no jogo, né, a extinção com julgamento de mérito pela prescrição da decadência. Ou seja, nós vamos ao lado das preliminares, vamos botar os prejudiciais também aqui dentro, já que o 1013, parágrafo 4º, vai justamente dizer que quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito. Julgará o mérito, aqui quer dizer julgará o mérito propriamente dito. Aqui está falando do 4871, examinando as demais questões sem determinar o retorno do processo ao juiz de primeiro grau. Então, aqui a gente poderia perfeitamente falar, né, que é para examinar o parágrafo 3º e o parágrafo 4º também, né, tem uma disciplina super importante, né? Então também uma mão cheia aqui, segunda mão cheia da noite, né? Teoria da causa madura, ó. Citra, extra, ultra petita, extinções sem julgamento de mérito ou com julgamento de mérito pela prescrição à decadência e ainda sentença sem a devida fundamentação, né? Nesse último caso, imaginemos, enfrentou o mérito, chegou no mérito propriamente dito, chegou já no primeiro grau fazendo o julgamento pelo 4871, mas um julgamento deficiente, mas um julgamento sem enfrentamento dos argumentos técnicos e probatórios, um julgamento que deixou a desejar. Veja que o que une o 1013 nessas hipóteses é um julgamento que deixou a desejar, entre aspas. Deixou a desejar porque foi citra petita, deixou a desejar porque foi ultra petita, deixou a desejar porque foi extra petita, ou seja, porque não respeitou o contraditório, princípio dispositivo. Depois deixou a desejar por reconhecer a prescrição da decadência, né? Reconhecer uma prejudicial de mérito em vez de enfrentar o mérito propriamente dito. E por fim, deixou a desejar porque não examinou com profundidade os argumentos técnicos e probatórios ou outras circunstâncias que trabalhe, né, o artigo 489, parágrafo 1º, com exigência de uma fundamentação mais completa. Muito legal, realmente, muito bacana também esse material aqui que eu deixo para vocês, né? E, por fim, então, questões aqui, ó, para serem respondidas, 5 questões para serem respondidas e que reforça, né, tudo que a gente trabalhou. Espero que façam com calma, com carinho, e que a gente possa, então, corrigir na aula número 9, agendada a atenção para o dia 28 de junho. Faremos, então, essa aula ao vivo com vocês aí, se Deus assim permitir e permitirá, para que a gente continue junto, para que a gente possa estudar junto, para que a gente possa continuar se divertindo junto, né? E o tema desse final de junho, o tema da consistência, o tema de estudar processo todo dia, o tema de estudar um pouquinho por vez, o tema das coisas fazerem sentido, fazerem lógica, o tema da gente não decorar. Olha quanta coisa importante nessa aula aqui de hoje, nessa aula 8. Sem decorar, entendendo a lógica. Vamos fazer os exercícios agora, vamos ver como é que ficam esses exercícios. E eu espero que, a partir daí, mais conexões, mais hipóteses de cenários que vocês possam usar na sua prática, né, apareçam para vocês, tá bom? Estou sempre do lado dos meus alunos, sempre procurando melhor. Aqui não é professor Rubim contra ninguém, é professor Rubim ao lado de cada um de vocês, cada um crescendo, cada um fazendo a sua atividade, cada um desenvolvendo com a sua energia, seus materiais, tá bom? E aqui
já diretamente de Brasília, onde estamos nesse momento em que o vídeo aparece para vocês. Eu mando meu beijo, meu carinho, carinho do mago, toda a magia esteja com vocês e que a gente continue aí estudando o processo por muito tempo. O curso vai até dezembro de 2024 e vai ser muito legal, né? Fazer toda essa travessia de processo juntos. Estou animado, estou feliz, estou satisfeito com o nosso time, que cresça, que se consolide e que a gente busque cada vez mais consistência. É um dia depois do outro, cada dia com mais força. Saúde, trabalho e a partir daí sim, sorte.